Zack Snyder é um dos diretores mais divisivos da cultura pop. Chamado de visionário para alguns, mas um estilista vazio por outros. Ele construiu uma filmografia marcada por batalhas épicas, câmera bem lenta, por muitas das vezes sem nenhum motivo, e dilemas sombrios. Mas hoje o brilho do Zack Snyder parece ter sido apagado. Nesse vídeo a gente vai revisitar toda a trajetória do Zack Snyder, dos comerciais estilizados até a guerra com a Warner, passando pelo sucesso de 300 e o caos de Rebel Moon. Um mergulho no auge e na queda de um diretor que marcou uma geração, positivamente ou negativamente. Mas agora a luta é para ele continuar relevante. Bom, o Zack Snyder começou sua carreira como diretor de comerciais e videoclipes. Com a formação na Art Center College of Design, na Califórnia, ele desenvolveu essa estética marcante, com uso de câmera lenta com acelerações súbitas. Tem um termo chamado speed raping, né? Você dá um destaque em uma cena em câmera lenta para depois seguir com ela em câmera acelerada. Tem gente que acha bonito, tem gente que acha feio, brega isso. Bom, forte apelo visual e uso de cores dessaturadas e com alto contraste. Esse estilo do Zack Snyder fez muito sucesso, dirigindo comerciais para Nike, Budweiser, Jeep, Reebok e entre outros. Então, o Zack Snyder sempre teve essa estética muito forte que consolidou muito sua imagem como diretor, o que, obviamente, iria chamar a atenção dos estúdios de cinema, né? Com isso, ele estreou Na Madrugada dos Mortos, um remake clássico do Jorge Romero e roteirizado por James Gunn. Eu já falei isso em algum vídeo, acho que foi no vídeo do Matt Reeves e James Gunn, e Zack Snyder e James Gunn já estiveram em um mesmo filme, trabalhando juntos. Ironia, né? Que ironia. Bom, esse filme aqui teve um orçamento, entre aspas, modesto de 26 milhões de dólares. Né? Modesto para padrões de Hollywood, mas dá 26 milhões para um diretor iniciante que quer fazer um filme. Ele vai achar sensacional esse orçamento. E esse filme rendeu mais de 100 milhões de dólares. E na época foi muito elogiado, mas com um estilo mais frenético, estabelecendo zumbis rápidos aqui. O que causou algumas polêmicas dos fãs originais, mas também a adaptação passa por mudanças, é inevitável. Mas na época foi bem recebido e provou que o Snyder podia assumir grandes projetos. E assim abriu portas para adaptações ainda maiores. Foi aí que ele fez a adaptação da HQ do Frank Miller, 300. Se você vê a HQ 300 e vê o filme e todos os trabalhos do Zack Snyder, vê que era uma combinação que daria muito certo. Não sei se na questão da adaptação ficou bem feita, porque eu não conheço a história da HQ, mas esteticamente tá basicamente igual às HQs. E aqui a gente já vê um Snyder usando pesadamente fundo verde e CGI. Um filme filmado inteiramente em estúdio, com esse estilo visual em pintura e movimento. Então, ele basicamente adaptou quadro por quadro das HQs do 300. Esse filme virou um fenômeno na época, né? This is Sparta, por muitos anos virou um fenômeno cultural. E nesse período, com o filme 300, o Snyder já foi lançado por algumas notícias nos jornais, na mídia, como o visionário pela imprensa. O que eu acho meio irônico porque, na minha percepção, visionário é aquele que enxerga além do que está sendo visto. Eu nunca vi em nenhum filme do Snyder algo que se tornasse acessível essa alcunha para ele. Sim, ele tem uma estética forte, ele tem essa pegada séria, épica, cinza, mas eu vejo muito mais isso sendo um símbolo marqueteiro para ele mesmo do que propriamente servir para o mesmo diretor. Mas enfim, no 300 começou esse apelido visionário. Talvez tenha até sido isso o começo dos grandes problemas que ele enfrentaria na sua carreira como diretor, né? E depois disso teve Watchmen, que teve bastante ousadia em sua adaptação e muita controvérsia. É uma adaptação que foi muito dividida pelos fãs da HQ. E é uma HQ
considerada cult por muitos do Alan Moore e do David Gibbons, e era amplamente considerada como infilmável, como uma história perfeita que se encaixaria apenas no formato HQ. A narrativa é construída a partir dos quadros e a partir do formato de histórias em quadrinhos. Seria muito difícil alguém adaptar essa história num cinema, com movimento. E uma das polêmicas que já começa a ter desse vídeo é do Alan Moore não querer o seu nome nos créditos. Quando o Watchmen foi publicado em 1990 pela DC Comics, Moore e o desenhista David Gibbons assinaram um contrato que dizia que os direitos da obra retornariam a eles quando a HQ saísse de circulação. No entanto, o sucesso da obra foi absurdo, que ela nunca saiu de circulação. Então a DC manteve constantemente impressa para reter os direitos. E Moore enxergou isso como uma traição direta ao acordo feito. E com isso ele rompeu as relações com a DC. Porém, ele tem um desprezo já por adaptações em quadrinhos, cinematográficas de quadrinhos. Moore acredita que seus quadrinhos são feitos para serem lidos como quadrinhos, e que tentar adaptá-los para o cinema diluiu ou destrói o que há de único neles. Ele já disse publicamente: os quadrinhos são uma mídia com seu próprio vocabulário. Eu escrevi Watchmen para ser inadaptável. Então, consequentemente, ele detestou todas as obras que foram adaptadas dele, como A Liga Extraordinária, O V de Vingança e Do Inferno. Ele é um grande crítico também à própria Hollywood, né? Ele tem uma visão muito crítica da indústria, que ele vê como mercadológica, oportunista e criativamente limitada. Ele acredita que Hollywood transforma obras complexas em produtos palatáveis e principalmente superficiais, desrespeitando a intenção das obras originais e dos autores delas. E no caso específico do Watchmen, mesmo o Zack Snyder tentando ser muito fiel, visualmente falando, às HQs, Moore considerou a adaptação muito inadequada. Ele chegou a declarar que ele não queria nenhum tipo de associação com o filme. Dinheiro, crédito, nada. O crédito de roteirista apenas foi dado para o desenhista da obra. Então, até hoje há uma discussão para os fãs do Watchmen que gostaram da adaptação, os fãs que odiaram a adaptação. Até hoje é uma discussão forte a partir também da visão do próprio criador da obra. E já começa a série de polêmicas que o Snyder teria na sua vida como diretor, né? E aqui já começou o Snyder querer sua versão do diretor, né? Que aqui ele daria o nome de Ultimate Cut, uma versão de 3 horas e meia. Apesar de toda essa repercussão, para a carreira do Snyder foi bom para consolidar esse diretor ousado, né? E a partir do Sucker Punch, ele aborda uma pegada 100% autoral. Direção dele e uma história dele, juntamente com a sua esposa, Deborah Snyder, que é muito importante para a carreira dele, né, também. Onde ele conheceu dirigindo comerciais, videoclipes para ZZ Top e Morrissey, onde ela era produtora musical. E depois ela se tornaria produtora dos seus filmes. Enfim, aqui o Snyder começa a conversar com o mundo de games e anime, né? Onde ele mistura realidade com fantasia nesse filme. Com uma crítica sobre a objetificação feminina. Embora que essa crítica é vista por alguns de uma maneira meio torta. Eu não gosto desse filme, eu acho esse filme horroroso. Feio pra caramba, a história é horrorosa. Enfim, não curti esse filme não. Aqui já dizia o Snyder que o estúdio cortou muitas das cenas do filme. E já existia um rumor que existia um Director's Cut para esse filme, que nunca foi lançado. Apesar dessa repercussão bem ruim do Sucker Punch, foi aí que ele retornou sua parceria com o DC Comics e agora fez o primeiro filme com o estúdio do universo de super-herói, que é O Homem de Aço. O reboot do filme do Superman, com o Henry Cavill, né? E que foi produzido pelo Christopher Nolan. Muitas pessoas esquecem disso, cara. Aqui a gente vê um Snyder, digamos, mais contido. Um visual mais realista, com um som sombrio e com foco em dilemas morais do herói. Dividiu muito o público aqui. Alguns amaram a abordagem mais séria e outros criticaram com o excesso de destruição da cidade. Acho que a partir daqui a gente pode ver que o Snyder tem um grande problema de estabelecer uma história que se propõe muito a ser séria, e que quando a gente vê todas as histórias dele, ele se propõe a ser muito sério, muito sisudo, muito dark das ideias, muito edgy, né? Se você pesquisar edgy, como tá aparecendo aí na tela, você vai ver um conceito visual
sombrio, estiloso. Enfim, eu acho que o problema do Snyder já se apresenta aqui, dele querendo ser muito sério em seus filmes. Só que ele não consegue desenvolver essas temáticas de uma maneira complexa, como ele tenta aqui. Parece que ele sempre tem uma pretensão de fazer algo além de um filme de herói, algo muito mais complexo, mas ele não chega nessa complexidade. E falando em obra ambiciosa, depois, consequentemente, ele fez o Batman vs Superman, A Origem da Justiça, que é o projeto mais ambicioso da história da DC. Na minha opinião, em querer apresentar o Batman, a Mulher Maravilha, a Liga da Justiça, Lex Luthor, o universo DC dentro do mesmo filme. Mistura vários elementos do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, a morte do Superman também, só que ele é fortemente criticado pela questão do roteiro. O roteiro é confuso, o roteiro é cheio de coisa para contar. Depois, consequentemente, a gente viu uma polêmica grande com a questão do recorte do cinema e no recorte depois do próprio Snyder. Então a Warner obrigou o Snyder a reduzir o tempo para 2 horas e meia. E a versão do Snyder foi de 3 horas, que foi melhor recebida, mas muito desconjuntado mesmo assim. E agora vamos lá. A grande treta com o filme da Liga da Justiça. Aconteceu uma tragédia na vida do Snyder, que é a morte de sua filha. Teve que se afastar do projeto, então foi chamado o Joss Whedon para dirigir o filme da Liga da Justiça. Ele regravou cenas e alterou completamente o tom do Snyder. E foi lançado nos cinemas e teve uma péssima recepção. Muitos nessa época chamavam de Frankenstein de estúdio. E realmente é um projeto com uma história ímpar, né? Com um afastamento do diretor e com o estúdio tentando remodelar toda a trajetória e toda a linguagem visual do diretor. E ao mesmo tempo ele estava dirigindo os principais filmes e ele estava ditando o tom de todo um universo de filmes. E tanto chamar o Joss Whedon, que sim, ele fez sucesso com Vingadores, por exemplo, mas que o filme da Liga da Justiça não pedia por esse tom. E claro, de uma maneira corrida, não teria como ele fazer um bom trabalho também. Do nada a gente vê Superman, Mulher Maravilha, Batman, que foi desenvolvido de uma maneira séria pelo Snyder, a gente vê eles piadistas aqui. E aí começou um dos maiores fenômenos, na minha opinião, da história do cinema. A recepção foi tão péssima, que durante esses anos o Snyder juntou muitos fãs por sua linguagem visual, por sua direção, que ela é muito marcante. Tu bate o olho e já vê que é um filme do Snyder, realmente. E aí começou, de primeira como meme, o lançamento do Snyder Cut do Liga da Justiça. Mas isso cada vez foi levado tão a sério que chegou um momento que a Warner não poderia ignorar aquilo ali. E lançou, em 2021, a versão original do Zack Snyder do filme da Liga da Justiça, lançada na HBO Max, com 4 horas de duração. 4 horas de Liga da Justiça. Tá maluco. Tá maluco, meu. Teve um novo tom, nova trilha, vilões restaurados. Foi o que os fãs do Snyder queriam, mas longe de ser uma obra consistente pro Liga da Justiça. Aqui eu acho que morou o maior perigo da carreira do Snyder, dele abraçar esse arquétipo que de certa forma ele montou nos últimos anos desse visionário Zack Snyder, desse construtor de mundos e esse construtor de personagens, de universo, o que eu acho que nunca foi o forte dele. O forte dele foi construir visuais marcantes. Visuais que são fora da proposta do filme, muitas das vezes, mas que tu não pode negar aqui, que é uma assinatura dele também. Ele desenvolve as histórias, o arco dos personagens, as subtramas de uma maneira horrorosa. É bizarro, parece que ele não entende os personagens que ele está construindo ali. De certa forma, essa recepção positiva pelos fãs do Zack Snyder, né? Mas muito negativa para não fãs do Zack Snyder. Teve até versão em preto e branco. Meu Deus, cara. Qual é o sentido? Aonde tu quer chegar com versão em preto e branco para um filme de herói da Liga da Justiça, cara? Depois desse filme, ele começou uma parceria interessante para ele com a Netflix, onde ele queria construir um universo sci-fi de zumbis. E ele começou esse projeto a partir do Army of the Dead, que ele retornou com o seu gênero que ele começou no cinema, né? Que ele se tornou popular e conhecido e elogiado no cinema, que é o gênero zumbis, né? E foi produzido e lançado 100% pela Netflix, e que ele dirigiu, escreveu, produziu e foi o diretor de fotografia desse filme. E ele filmou
esse filme com câmeras que ele mesmo construiu, modificadas por ele mesmo. E depois esse filme ganhou um spin-off que se chama Army of Thieves. E ele está desenvolvendo a sequência Planet of the Dead. Mas na boa, gente, eu não vejo apelo, só se for pelos fãs do Zack Snyder, para ter essa construção de universo, esse world building, né, de zumbis. Of the Dead é muito ruim, muito ruim. Nossa. Filme de ação genérico, personagens genéricos, zumbis muito aquém de qualquer coisa feita com o gênero zumbi. Então é um filme muito descompensado, sim. Apesar do Army of the Dead ser descompensado, eu acho que ele não consegue perder pro Rebel Moon. Gente, Rebel Moon foi muito pretensioso. Projeto muito pretensioso. É um projeto já antigo do Zack Snyder, porque ele começou elaborando esse pitch para um filme de Star Wars. Ele já apresentou isso para Lucasfilm nos anos 2000, elaborando esse próprio universo de Star Wars. O universo mais 18, onde ele compara essa sua obra com Star Wars e Akira Kurosawa. Cara, tu tem que ter um ego muito grande para comparar seu filme com Akira Kurosawa, um dos maiores gênios do cinema. Não dá. E o universo Rebel Moon, né? O Rebel Moon parte 1, parte 2, sei lá quando vai ser lançado a parte 3, né? Porque esse filme foi extremamente mal recebido, com personagens genéricos, com direção completamente pretensiosa, elaborando esse universo mais 18 violento, mas sem qualquer tipo de substância e motivação para isso, de construir uma opressão desse, entre aspas, império, né, de uma maneira muito superficial. É mal porque sim, é violento porque sim, personagens completamente mal apresentados aqui. Então a pretensão era grande até para fazer um universo para expandir para os jogos, para animações, para quadrinhos. Mas faltou conteúdo, substância para isso acontecer, né? Então foi aí que eu começo a ver um Zack Snyder que nem recebeu o apoio dos fãs dele, que na verdade recebeu muitas críticas ao próprio Zack Snyder. Então o Zack Snyder sempre foi esse cineasta de extremos, amado por uma legião de fãs e rejeitado por uma boa parte da crítica também. Seu estilo é inconfundível, mas talvez seja justamente isso que está aprisionando ele, porque essa visão do visionário Zack Snyder pode ter virado uma prisão, porque essa visão do Zack Snyder pode ter virado uma repetição. O que antes era uma ousadia virou hoje uma obstinação. No fim, o Zack Snyder não é um diretor em crise criativa, mas é um autor que vive preso entre o que o público espera dele e o que ele ainda tem a oferecer. Então talvez para ele renascer, ele precise fazer o que seus heróis nunca fizeram: abandonar o épico e encarar o silêncio. Mas aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? O que você acha do Zack Snyder? Comente aqui. Se você curtiu o vídeo, curta, compartilha para um amigo que curte discutir cinema. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!